Olá, tudo bem? Este vídeo é um vídeo que é um vídeo de resposta a um comentário de um inscrito no canal chamado Yuri Nunes e que me dá um especial prazer responder por se tratar de uma pessoa que se deu ao trabalho de escrever um texto bastante extenso, colocando o seu ponto de vista em relação ao vídeo que eu gravei relativo à questão da inflação e da Selic, discordando de mim, mas de uma forma extremamente educada, apresentando o seu ponto de vista e que me agradou tanto que eu entendi que a melhor forma de responder a ele seria gravando um vídeo resposta em que eu vou procurar esclarecer, segundo o meu ponto de vista. Não sei se isso vai fazer mudar alguma das opiniões do Yura, mas nem sequer isso que é importante. Porque o Yuri fez uma coisa que eu gostaria que fosse o padrão, que é não vir aqui para o canal à procura de viés de confirmação, mas vir aqui para o canal para discutir de forma saudável pontos de vista diferentes, na, pensando até, admitindo até, poder mudar de opinião. Eu já disse em vários vídeos, e é exatamente isso que eu faço. Eu não tenho nenhum problema de mudar de opinião sempre que alguém apresenta um argumento melhor do que o meu. É assim que eu tenho evoluído e é assim que eu sempre fui e vou continuar a ser para o resto da minha vida, porque eu, nesse aspecto, eu sigo aquela frase da música do Raul Seixas, em que eu prefiro ser esta metamorfose ambulante, embora não chegue a tanto, muito longe disso, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, se há coisa que eu não quero é de convicções cristalizadas que não me permite sequer, que eu não me permito sequer o direito de ouvir quem pensa diferente, porque aquela ideia é uma ideia para mim absolutamente verdadeira e como absolutamente verdadeira eu rechaço qualquer ideia diferente. E como eu disse, quero dar os parabéns ao Yuri pelo texto que ele fez, a forma com que ele colocou os seus pontos de vista, que ajuda muito ao crescimento do canal. Eu gostaria muito que este texto fosse um padrão, fosse o exemplo para todas as pessoas que colaboram com o canal. Mas antes de entrar então no tema, gostaria, mais uma vez, como tenho feito ultimamente, a pedir a todos que não se inscreveram no canal para considerar se inscrever, dar o like se gostar, o dislike se não gostar e fazer como o Igor. Colocar os vossos pontos de vista, concordando ou discordando, de uma forma saudável. Uh, Discordando das opiniões, mas sem atacar a pessoa. Há o tipo de comentários que mais me desagrada, eh, não porque tenho algum problema com isso, mas porque demonstra que a pessoa que os faz, elas sim têm um grave problema, são aquelas pessoas que, tentando discordar da minha opinião, não conseguem fazer mais do que mandar emojis e atacar-me diretamente, sem conseguir atacar nenhuma das minhas ideias, porque provavelmente não têm capacidade, como o Yuri demonstrou, de apresentar um ponto de vista de uma forma inclusivamente inteligente, como vocês vão ver. Bom, Yuri, eu vou tentar responder a todas as tuas questões, muitas delas, assim, num único comentário, já vai responder a várias das tuas questões, e outras eu vou a cada um dos pontos específicos, de forma a garantir que nada daquilo que tu falaste fique por responder, porque eu acho que é disto que tiveste a procura. Claramente não me pareceu que tivesse entrado no canal à procura de viés de confirmação de nada. Vieste no canal com o objetivo de aprender de alguma forma e, com o teu comentário, ajudar-nos a todos nós a aprendermos um pouco mais, que todos nós aprendemos uns com os outros. Então vamos lá às questões. Começas a falar sobre a questão do gap que existe entre o momento em que o Banco Central aumenta a Selic e ele começar a produzir resultados. Isto é facto, e facto não se discute. Agora, vamos analisar essa questão com um pouco mais de profundidade. Primeiro,
é preciso ter em conta que, embora eu saiba que, evidentemente, estavas-te aqui a focar exclusivamente neste último período, o vídeo que eu gravei foi um vídeo que faz uma análise histórica do comportamento do Banco Central ao longo de 26 anos. E 26 anos não é pouco tempo, evidentemente. Mas, mesmo em relação a este último período, nós temos que nos recordar que a taxa Selic começa a subir. Não foi agora este ano. Ela começou a subir ainda antes do Lula tomar posse, quando se começou a perceber que havia uma forte probabilidade de ele ganhar as eleições. Então, foi, digamos, uma reação preventiva do Banco Central. Algo curiosamente muito parecido, eu não sei quantos anos o Yuri tem, mas foi algo muito parecido com o que aconteceu em 2002. Em 2002, para quem não viveu esse tempo ou que possa ter se esquecido, eu quero lembrar que quando o Lula começa a ser visto como favorito para ganhar as eleições, houve uma reação do mercado extremamente forte, que o dólar, que já vinha a subir, já estava acima dos R$ 2, estaria à volta de R$ 2,5 a R$ 3, disparou para mais de R$ 4. E eu gosto de chamar a atenção, estamos a falar de 2002. E o dólar hoje está à volta de 5,40. E repara, em 2002 ele chegou a ultrapassar R$ 4 antes do Lula tomar posse. Porquê? Porque já naquela altura o Lula vai ganhar, vai vir o caos. O Brasil ainda não se falava da questão da Venezuela, mas o Brasil a economia vai ser arrasada, vai ser um desastre. Passados 8 anos, o Lula entrega a economia muito melhor do que encontrou. O Brasil, que estava na 12ª posição entre as maiores economias do mundo, ele entregou o Brasil por volta da 8ª posição. E o dólar, que ele tinha pegado com mais de R$ 4, ele entregou a R$ 1,8. Portanto, o caos não veio, muito pelo contrário. Tanto assim que o Lula, naquela altura, o nível de popularidade dele estava tão elevado que ele chegou a produzir uma afirmação que eu acho que foi extremamente infeliz, de que conseguia, se quisesse, eleger até um poste. E ele, aparentemente, foi isso que ele fez quando escolheu a Dilma para presidir, não porque eu compare a Dilma com um poste, evidentemente, mas porque a Dilma era uma ilustre desconhecida. E bastou o apoio do Lula a ela para ela se viabilizar ganhando as eleições até com uma certa facilidade. Ou seja, ele confirmou essa ideia de que ele elegeria quem ele quisesse. Elegeu a Dilma e portanto, ele comprovou de alguma forma o nível de popularidade dele. Mas, portanto, já nessa altura acontecia isto. E o que aconteceu agora foi algo muito semelhante. A partir do momento que se percebeu que o Lula tinha uma forte probabilidade de ganhar as eleições, já o Banco Central começou a especulação no sistema financeiro e o Banco Central já começou a reagir, a subir as taxas de juro. E isto, portanto, essa questão do gap está aqui demonstrado que já houve tempo para começar a produzir resultados. E a verdade é que não produziu em momento algum os resultados esperados pelo Banco Central. E sabes que mais, Yuri? Ainda bem. Porque o Banco Central diz claramente que o seu objetivo é perseguir o centro da meta da inflação. E já respondendo a outro ponto, sim, eu também concordo que foi um erro o governo ter fixado uma meta de inflação de 3% com uma flutuação de 1,5% para cima ou para baixo. Só que, ao contrário do que muita gente possa pensar, o papel do Banco Central não é perseguir exclusivamente o centro da meta. Aliás, nem é o centro da meta. Porque a meta tem essa flutuação de 1,5, que pode chegar até 4,5, ou para cima, ou 1,5 para baixo. Portanto, não é o objetivo do Banco Central exclusivamente isso.
é isso nas melhores condições de crescimento da economia, de emprego. Ou seja, a ideia não é sufocar a economia. Só que o Banco Central tem deixado claro que o seu objetivo é sim sufocar a economia. Ele fala que, por exemplo, este cenário que o Brasil vive hoje de pleno emprego, que é um problema. Então, a medida que ele está a tomar, ele tem deixado claro que visa aumentar o desemprego, porque aumentar o desemprego vai fazer baixar o custo de trabalho, por um lado, por outro lado, vai reduzir o consumo, não se importando com os efeitos, com as consequências sociais e para os efeitos a nível de crescimento da economia. Porque o que o Banco Central persegue neste momento é um cenário recessivo. Ora, se o Brasil tiver sistematicamente a ver como boa ideia, que é algo que eu nunca vi em nenhuma parte do mundo mais, eu vivo na Europa há anos, eu nunca ouvi ninguém se falar em que o objetivo do Banco Central Europeu ou dos bancos de Estados seria perseguir um cenário para levar ao aumento do desemprego. Isto para mim foi algo totalmente novo e que tem sido falado abertamente e não tem sido atacado da forma que eu entendo que deveria ser, porque isto é absurdo demais. É a mesma coisa que dizer que admite-se até que o Brasil se transforme num país cada vez mais pobre, desde que isso seja à custa de uma inflação baixa. Como se as pessoas comessem inflação. E além disso, eu quero chamar a atenção para outra coisa. É que quando se foca exclusivamente na inflação, não se olha para outra questão que é o mais essencial, que é a capacidade de poder de compra. Porque, por exemplo, vamos supor que a inflação atinja, não é esse o objetivo, isso seria muito mau e nós estamos muito longe disso, felizmente. Mas vamos supor que a inflação estivesse na ordem dos 10%. Só que o salário real estivesse, por exemplo, a crescer na ordem, vamos supor, dos 15%. Quer dizer que, embora a inflação estivesse a crescer, a capacidade de poder de compra das pessoas aumentava 5% ao ano. Então essa inflação, de repente, deixaria de não parecer assim tão grave. Claro que se ela desacelerasse e começasse a entrar num possível cenário de hiperinflação, a coisa ia má. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tratar a inflação como vilã, sem ter em conta o papel que tem a renda, que é algo muito mais importante. Por exemplo, se nós olharmos a vários produtos que no Brasil são considerados caros, para o europeu é extremamente barato. Por exemplo, na Suíça, um pão dá para comprar mais que uma dúzia de pães no Brasil por preço que se compra um pão na Suíça. A questão é que o salário mínimo na Suíça é 10 vezes maior do que o salário mínimo no Brasil ou algo muito parecido com isso. Então, o que acontece? As pessoas, apesar do custo de vida ser muito superior, mesmo as pessoas que ganham menos, elas ganham o suficiente para fazer face a esse custo. Portanto, quando se foca exclusivamente na questão da inflação, está-se a ignorar esse facto. E, portanto, o Banco Central, ao fazer isto, está a servir, aí sim, e já entro noutra questão que tu colocas no teu ponto, a ser autónomo em relação ao governo, mas ser altamente dependente dos mercados, porque ele acaba por seguir os interesses do mercado. Porque repara, uma taxa de juro real de 10,5%, que é quanto tem agora, isto, inclusivamente, me surpreende que o Banco Central que já não tenha começado a produzir resultados e já de trás. Porque é muito difícil para uma pessoa, para o empresário, investir sabendo que ele pode simplesmente colocar o seu dinheiro em dívida pública, na Selic, garantindo que não vai perder o seu capital porque não existe a possibilidade de não receber. A única hipótese é o Estado falir e os Estados não vão à falência. Pode, por maior crise que tenha, no limite, pode simplesmente produzir dinheiro.
criar dinheiro. E isso, quando as pessoas falam isso, ai meu Deus, produzir dinheiro. Bem, os Estados Unidos fez isso durante a crise de 2008. Aliás, faz isso praticamente todos os anos, porque é um país que produz déficit orçamental todos os anos. E isto, aparentemente, não é um problema nem para o povo americano, nem para os democratas, nem para os republicanos. Porque, inclusivamente, como o dólar é a moeda que circula em todo o mundo, eles pura e simplesmente financiam. Eles podem até decidir, no limite, a dizer que o americano deixa de pagar imposto, porque eles podem simplesmente emitir moeda. É preciso fazer o que é que seja preciso, emitir moeda, ponto final. Porque o mundo, até um determinado limite, evidentemente, tem a capacidade de suportar isso. A Europa fez a mesma coisa. Eu já lembrei noutros vídeos e vou lembrar mais uma vez que, quando foi da crise de 2008, a Europa entrou numa grave recessão que durou até 2018. E essa recessão e essa crise, e que se apontava que iria destruir a economia europeia, chegou-se a falar no fim do euro, no fim da União Europeia mesmo, caso o Deutsche Bank, que é o maior banco europeu e um dos maiores do mundo, que tem relações com bancos, por exemplo, na Itália, em todos os países da Europa, se caso esteve na iminência desse banco decretar falência, e se isso acontecesse, ia afetar a economia europeia com consequências gravíssimas que ninguém sequer consegue imaginar os impactos que ela teria, mas já chegava-se a falar no fim do euro e no fim da própria União Europeia para ver a gravidade da situação. E literalmente, esse problema foi resolvido no estalar de dedos pelo então presidente do Banco Central, o Mário Draghi. O Mário Draghi simplesmente chamou os ministros das Finanças de todos os países da União Europeia e disse, para comunicar-lhes a ele o seguinte, chamou cada um dos países e disse, olha, vocês vão ter X, foi creditado X na vossa conta no Banco Central, dinheiro esse que tem que ser gasto. Porque se não, porque no final do ano o dinheiro que lá estiver vai render juros negativos, ou seja, o dinheiro, em vez de aumentar, iria literalmente diminuir. A uma dada altura chegou-se a dizer aqui em Portugal que Portugal estava a perder 400 milhões de euros por ano, só pelo facto de haver lá dinheiro que ainda não foi gasto. Para vocês verem como a medida foi drástica mesmo e extremamente fácil. Isso não provocou um descontrole inflacionário, aquelas coisas que vêm nos manuais da economia, sobretudo liberal. Nada disso aconteceu. Eu costumo dizer que a melhor coisa que se pode fazer com as teorias liberais é pegar nelas e jogar no caixote do lixo, porque quase nada daquilo se aplica na prática. Aquilo não tem nenhuma relação com a economia real. Sobretudo esse neoliberalismo que está aí, que é extremamente hipócrita, que ele defende o Estado mínimo, alguns até chegam ao ponto de se declarar ANCAPs e que querem o fim dos Estados, mas sempre que há crise, a primeira coisa que eles fazem é bater na porta dos presidentes, dos governos, pedir para intervir na economia para salvar o sistema que eles, com as políticas deles, conduziram à crise. Ou seja, eles levam a crise e depois pedem ao governo que eles atacam durante todo o tempo com desregulamentações, com exigências de privatizações, para intervir na economia, inclusivamente, como está a acontecer agora nos Estados Unidos, em que o governo americano, na prática, está a estatizar a Intel. A Intel está a atravessar uma crise e o governo americano está a financiar a empresa em troco de ações da empresa. Os Estados Unidos, se não se tornou já, está em vias de se tornar o maior acionista da Intel, que é a empresa privada de semicondutores. Mas mais do que isso, o Estado americano deu incentivo fiscal de 50 bilhões de dólares a uma empresa de Taiwan para deslocar a sua produção de Taiwan para os Estados Unidos na produção de semicondutores. Portanto, este é o país que é apontado como exemplo de liberalismo. Só que o neoliberalismo é extremamente hipócrita. É por isso que eu digo, manuais de economia, peguem nele e joguem no lixo.
leem só como piada, livro de piada, porque não é para levar a sério nenhuma das teorias que eles lá estão. Nenhuma delas se aplicam na prática. Sempre que se tenta aplicar, leva-se sistematicamente a situações de crises económicas. Aconteceu em 1929, aconteceu em 2008, de consequência das políticas que foram mudadas com Ronald Reagan e Margaret Thatcher nos anos 80 e que veio produzir resultados só em 2008, embora tenha havido crises ao longo desse tempo, mas foram pequenas crises. Mas o abandono das políticas keynesianas que começou com o Roosevelt para sair da Grande Depressão dos anos 30, depois do crash de 29, e que foi essas políticas que permitiu que os Estados Unidos tivessem condições de entrar na guerra em condição de força, e mesmo depois da guerra, vindo dessa crise, e aqui um parênteses para uma coisa que eu costumo lembrar sempre, que eu estou à espera que alguém me aponte um exemplo de uma guerra que deixou de acontecer por falta de dinheiro. Ou sempre que se fala, não há dinheiro para isto. Mas se houver uma guerra, o dinheiro num instante aparece. Vejam a situação atual da Ucrânia. A Ucrânia é um país que está arrasado, mas continua a haver injeção de dinheiro para a guerra. Agora eu pergunto, o que é que vai acontecer quando a guerra acabar e alguém propuser que vá a mesma quantidade de dinheiro que foi para a Ucrânia para a guerra para salvar a economia da Ucrânia? As pessoas vão se voltar contra isso. Porque assim é muito fácil convencer as pessoas que é um bom negócio investir na guerra. Mas sempre que é para investir na melhoria da economia, na melhoria das infraestruturas, e o Uri também fala aqui no aspecto de atacar o governo, porque muita da responsabilidade da ação do Banco Central seria pelo facto do governo estar a gastar, e eu estou com o Lula quando diz que não se pode considerar isso como gasto, porque gasto são os 40 bilhões por cada 1% que o Brasil paga de juros. Caso as pessoas que não saibam, cada 1% de juro acima do razoável são 40 bilhões que saem dos cofres do Estado sem produzir nenhuma espécie de riqueza. Agora, se eu pegar esses mesmos 40 bilhões e investi-lo na construção de uma ferrovia ou na recuperação das estradas, eu vou deixar um legado e vou reduzir o custo do Brasil, que é uma coisa que as pessoas ouvem falar e muitas delas não sabem o que é que significa. O custo do Brasil é exatamente isso. O custo que leva produzir, por exemplo, no Centro-Oeste e trazer esses produtos, os cereais, para os portos no Brasil. Os custos são muito elevados devido ao estado em que se encontram as estradas. Agora, as pessoas são contra o investimento na melhoria das infraestruturas nas estradas e ferrovias. Tratam isso como custo. Ao mesmo tempo, apresentam reportagem e atacam o governo por deixar as estradas se degradar. Eu pergunto, elas têm essa mesma postura em relação às coisas delas? Por exemplo, se na sua casa surgiu uma goteira, você vai deixar a goteira lá, deteriorando a sua casa, porque para você é um gasto que você não está disposto a fazer, porque vai desequilibrar as suas contas, resolver o problema da goteira? Ou você vai ignorar o gasto que vai ter e vai saber que tem ali um problema muito maior, que é de uma goteira que vai deteriorar a sua casa e que é preciso resolver aquele problema, nem que para isso tenha que recorrer inclusivamente a um empréstimo? Ora, se isto se aplica na vida das pessoas, e também se aplica na vida do Estado. E eu não estou aqui a comparar, ao contrário do que muitos economistas gostam de fazer, o Estado com as pessoas, porque é diferente. Porque, ao contrário das pessoas, o Estado determina o dinheiro. O Estado tem poder de emitir dinheiro. O Estado tem poder de dizer quanto é que vai gastar. As pessoas não têm. As pessoas têm um orçamento. Elas fazem o orçamento dela em relação à única coisa que elas têm como adquirida, e muitas vezes nem isso é adquirido, que é quanto é que vai entrar. O Estado não. O Estado tem o poder de intervir na receita, quer aumentando os impostos, quer emitindo dinheiro, ou seja, tem outros meios, inclusive criando dívida, porque o Estado
não existe essa limitação. Por isso que as guerras se travam independentemente de haver dinheiro ou não. Porque o Estado tem sempre a capacidade de gerar dinheiro a partir de qualquer coisa. Por exemplo, mais uma vez, retomando o exemplo dos Estados Unidos, uma das medidas que foi tomada durante a presidência de Roosevelt foi que as pessoas tivessem que entregar todo o seu ouro ao Estado. Ora, imagina, e isto não foi um drama na altura. As pessoas poderiam ser presas se conservassem ouros dentro de casa. Porquê? Porque o importante naquela altura era salvar a economia americana, custasse o que custasse, era preciso recuperar aquela situação em que se estava, que era o maior problema, porque se deixar aquilo, poderia-se levar o país a um caos. Chegou-se mesmo a falar no risco de uma guerra civil nos Estados Unidos. De tal forma era grave a crise. Então, aplicou-se isto e foi pacífico. É só para dizer que existe sim essa forte hipocrisia. Outra coisa que tu falas é em relação à questão da economia, autonomia do Banco Central. Em relação à autonomia do Banco Central, primeiro nós temos que perguntar autonomia em relação a quem? Porque é um facto que o Banco Central tem autonomia em relação ao governo e sobre isso eu quero depois, mais adiante, falar mais em detalhe. Mas, e em relação aos mercados? Será que existe essa autonomia? Yuri, ao contrário do que aquilo que você comentou, o Banco Central não é autónomo em relação ao mercado. Sabe porquê? Primeiro, porque todos os presidentes dos bancos centrais vêm do mercado. Segundo, porque eles sabem que quando saírem de lá, e eles saem sempre de lá ao fim de algum tempo, eles voltam para onde? Para o mercado. E quando eles fazem esse movimento, eles sabem que a valorização deles profissionalmente vai depender muito da ação que ele teve enquanto governador do Banco Central. Se ele, enquanto presidente do Banco Central, ele atuou em consonância com os interesses do mercado, ele sai duplamente valorizado. Porque sai valorizado porque ele traz todo o know-how de conhecimento da máquina do Banco Central por dentro para o mercado. E, por outro lado, demonstrando o seu foco na defesa dos interesses do mercado. Então, essa autonomia do Banco Central, ela existe em relação ao governo, mas não existe em relação aos mercados. E isso é evidente da forma que o Banco Central atua, e não é de agora com a autonomia. Ele já vinha atuando antes de ter autonomia. Só que nessa altura em que não tinha autonomia, ele sabia sempre que tinha que ter alguma cautela, que não podia exagerar na dose, porque o governo, em algum momento, o presidente, poderia demitir o presidente do Banco Central e colocar lá outro. Se ele fosse levando a economia contra os seus interesses. E aqui levanta outra questão. Nenhum governo vai interferir no Banco Central se os resultados da política do Banco Central forem positivos para a economia do país. Nenhum governo é doido de fazer isso porque ele sabe que ao fim de algum tempo ele vai ter que se sujeitar a eleições. Já o presidente do Banco Central não tem problema com a eleição, porque ele não vai ser eleito, ele é escolhido pelo presidente do Brasil, e eu aí já entro em mais outro ponto que tu chamas a atenção, que é o facto de ele ser escolhido pelo presidente, só que o presidente não conhece a alma de quem lá está. Ele sabe o que foi que ele perguntou ao presidente, o futuro presidente do Banco Central, e qual foi as respostas que ele deu. E em função disso ele escolhe. Eu tenho a certeza absoluta que se o atual presidente do Banco Central, que não me recordo agora o nome, tivesse sido 100% honesto com o Lula, dizendo que ele ia basicamente continuar com as políticas do Campos Neto e até ser até mais rígido em relação a ela, que o Lula não teria escolhido. Então ele naturalmente o que falou ao Lula foi aquilo que o Lula esperava ouvir dele. Por isso que o escolheu. A partir do momento que ele é autónomo, o Lula não tem agora o poder de o tirar. Se ele não tivesse autonomia, o Lula poderia ter corrigido o rumo dos assuntos e não para causar um prejuízo para a economia, porque ao causar um prejuízo para a economia ia causar um prejuízo para o governo,
Porque se a economia vai mal, o primeiro a ser responsabilizado é o próprio governo. Portanto, existe aqui uma grande falácia nessa história da importância que se traz da autonomia do Banco Central. E existe essa questão dessa história da autonomia, precisamente por pressão do mercado, porque ele sabe que essa autonomia só existe em relação ao governo. Porque, ao ser autónomo, ele é autónomo em relação ao governo, mas não é em relação ao mercado, porque os governos, erradamente, têm sempre a tendência de ir buscar a pessoas ligadas ao mercado, acreditando em algo que não acontece, que ao fazer isso, o mercado de alguma forma vai reconhecer e vai parar com a pressão. Não, é exatamente o contrário. Se eu fosse Presidente da República, jamais escolheria para Presidente do Banco Central alguém com ligações ao mercado. Porquê? Porque eu sabia, eu ia saber exatamente aquilo que eu disse antes, que seria uma pessoa que estaria temporariamente no Banco Central e saindo do Banco Central ia voltar para o mercado. E para fazer isso, ele não ia tomar medidas contra os seus próprios interesses. E o interesse dele qual é? É agradar ao mercado, que é para onde ele vai quando sair. Entendes, Yuri? Como essas coisas são mais complexas do que aquilo que parece. E existem sim essas relações. E basta olhar, e aí fazendo a análise histórica daquilo que foi aquilo que eu fiz, que ao longo do tempo não existe essa coerência do Banco Central. Ele teve sempre uma política muito mais rígidas quando tinha governos de centro-esquerda, porque o Brasil nunca teve governos de esquerda, o máximo foi de centro-esquerda, com Lula. Ele foi sempre muito mais duro do que com governos de direita. Basta ver o exemplo do governo Bolsonaro, que teve 2 anos de juros reais negativos, sendo que num deles foi de mais de 5% de juros reais negativos. O mesmo Campos Neto, que depois começou a subir as taxas de juros, fazendo com que o juro real extrapolasse a valores inaceitáveis, a partir do momento que percebe que existe uma forte probabilidade do Lula ganhar as eleições. Curiosamente, nesse período de taxa de juro real, eu não vi o mercado atacar o Campos Neto. Porquê? Mas espera lá, mas então o juro está negativo? Ele tinha todos os motivos para atacar, que é preciso subir juros. Não, porque eles sabiam que aquilo era algo temporário e que o Campos Neto era alguém deles. E sendo alguém deles, estava a fazer aquilo que era apenas dar um passo atrás para ganhar lanço, para dar um passo em frente. Porque o mercado sabe que o Campos Neto é alguém ligado a eles próprios e que jamais iria tomar medidas que contrárias. E se ele estava a fazer aquilo, era como forma de ajudar o governo que tendia a defender os interesses dos mercados, sobretudo ligados às privatizações. E agora, fazendo aqui um parênteses, porque esse assunto não foi tratado no texto de Yuri, eu quero mais uma vez lembrar o que aconteceu em São Paulo. São Paulo privatizou a distribuição de energia. Qual foi o resultado disso? Gerou algum resultado positivo para São Paulo? Não. Pelo contrário, São Paulo está a atravessar recorrentemente problemas graves de falta de energia sempre que vem uma chuva mais forte ou uns ventos um bocado mais fortes. E curiosamente, quando eu ouvi uma jornalista perguntar a um diretor da Enel sobre a questão do enterramento dos fios da fiação de forma a evitar que as árvores derrubem a fiação e provoquem o caos, ele diz, mas isto fica muito caro, chega a custar 10 vezes mais. Ou seja, para eles, fica aqui mais uma vez demonstrado, para quem ainda tem dúvidas, que eles não estão nem aí para as consequências negativas para a população. Porque o que eles querem é maximizar o lucro. E para eles o que é importante é que enterrar os fios custam 10 vezes mais. Agora eu pergunto, e se o Estado resolvesse aplicar multas pesadíssimas e usasse essas multas para ele próprio enterrar os fios? Não seria, por exemplo, uma boa solução? E depois, claro, sendo o Estado a fazer esse trabalho, ele teria que, das duas, uma, ou cobrar depois a Enel
por esse trabalho, ou então privatizar a infraestrutura e ainda ele ter que passar a pagar um aluguel pelo uso dessa infraestrutura criada pela Prefeitura ou pelo Governo de São Paulo. Eu cheguei a gravar um vídeo que eu falo precisamente sobre isto. E depois, teve o caso agora da Sabesp. A Sabesp, eu gosto sempre de lembrar que este mesmo mercado que se diz tão preocupado com a questão das contas públicas é o mesmo mercado que não se preocupou com as contas públicas de São Paulo quando o governador vendeu por 67 reais ações que valiam nesse dia 82 reais. Isso é um desconto de cerca de 20% do valor das ações. E as ações continuaram a subir de forma estrondosa, ou seja, já aqueles 80 reais era um valor que estava muito aquém do valor real da empresa. A prova é que hoje as ações valem mais do dobro ou do triplo do que valia antes, sendo que não existe investimentos que tem na infraestruturas da empresa que justifique isso. A única coisa que aconteceu foi que as pessoas começaram a receber faturas mais elevadas e aquilo vai mais uma vez ao encontro de coisas que eu tenho dito sistematicamente nos meus vídeos, que quando se privatiza uma empresa com a teoria que isso vai baixar os custos, e o Tarcísio disse numa entrevista, garantiu a um jornalista que depois dessa questão que a conta dele ia baixar. O que está a acontecer é que está a aumentar inclusivamente. Existe uma proposta de subir em mais de 6% os custos da água para a Enel. Agora eu pergunto, a Sabesp, agora eu pergunto, a atual administração da Sabesp vai ter algum interesse em garantir que o saneamento chegue a todas as infraestruturas de São Paulo e que todas as águas sejam tratadas? Não, por uma questão muito simples. Porque levar essas infraestruturas para a periferia não vai ser lucrativo para eles. E tratar a água tem custos. É muito mais fácil descartá-la sem nenhuma espécie de tratamento. Mesmo pagando multa, sobretudo quando a multa compensa, quando o custo de pagar a multa é inferior ao custo que seria construir infraestruturas para fazer o tratamento das águas. Então, a privatização leva sempre ao resultado oposto daquilo que é apresentado. Então, quando tem um governo, como foi o caso do governo Temer e o governo Bolsonaro, em que eles apontam no sentido dessas privatizações, o mercado aceita até que num determinado período de tempo sejam tomadas medidas contra o seu interesse, porque eles sabem que a prazo eles vão ganhar. Então, repara, vão sempre nesse processo especulativo constantemente. E sim, existe ideologia, toda a gente tem ideologia. O Banco Central, como instituição, evidentemente não tem, mas as pessoas, que é o que me importa, que são quem dirige, elas têm ideologia. Todos nós temos ideologia, todos nós temos os nossos vieses. Não tem essa coisa de que as pessoas reagem, tratam sempre as coisas tecnicamente. Não, as pessoas têm os seus próprios interesses e muitas vezes, quando aquilo que é preciso fazer vai contra os seus interesses, a tendência é elas não fazerem aquilo que deve ser feito pelo interesse superior, que é o interesse nacional, mas visando os seus próprios interesses, os seus interesses pessoais. Isso é fato. Outra coisa, o Banco Central age como se a economia estivesse a sair dos trilhos. Eu gosto de lembrar, mais uma vez, que este governo vai apresentar, já tudo aponta para isso, a menor inflação média da história do país. Não é do Plano Real, não é dos últimos 10 anos, não. É da história do país. Ora, se um governo que tudo aponta para apresentar a menor inflação histórica num período de 4 anos, inflação média histórica num período de 4 anos, que sentido faz o Banco Central tratar isto como algo para que a economia está de tal forma descontrolada que é necessário garantir um ganho real de 10,5% para a taxa Selic? Isso não faz nenhum sentido.
E mais uma vez eu tenho que lembrar, cada 1% são 40 bilhões de reais, esse sim de gasto, porque é um dinheiro que não produz riqueza nenhuma, ele vai diretamente para o bolso dos correntistas. Deixa eu ver se há aqui mais algum aspecto que tenha, possa-me ter passado. Falaste sobre a questão do governo ter optado por fixar uma taxa de 3%. Ora, é verdade que o governo faz isso, eu compreendo porque é que fez. Precisamente porque se deixou levar pelaquela ideia de que governos de esquerda não têm preocupações, embora a prática mostre que é o contrário, não têm preocupações fiscais. Então, eles erradamente, quanto a mim até de forma ingênua, acharam, bom, então se nós baixarmos a meta, esse problema vai desaparecer. Não desapareceu, apenas deu mais uma arma ao Banco Central. Embora eu estou convencido que se mantivesse se fosse 4%, o Banco Central ia reagir na mesma, porque ele está em 4,5%, esse meio por cento não era o centro da meta, eles iam reagir da mesma maneira e, portanto, eu acho que, em grande parte, essa questão acaba por ser uma falácia. Agora, evidentemente que aumentou os argumentos do Banco Central para agir, mas de uma forma que eles têm a perfeita consciência que é uma reação que não tem amparo numa situação de descontrolo das contas públicas. Até porque, insisto isso às vezes que for necessárias, uma parte desse aumento da dívida pública vem precisamente da taxa Selic. E algumas pessoas podem dizer, mas se baixar a taxa Selic vai reduzir o interesse das pessoas por compra da Selic. Bom, aí a resposta é simples. Vamos supor que a taxa passe de 10,5%, por exemplo, para 5%. Ou 5,5%, porque é para ser uma queda de exatos 5%. Ora bom, 5%, com 40 bilhões por cada 1%, nós estamos a falar de 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais que o país passa a ter disponível, por exemplo, para refinanciar a dívida. Ou seja, em vez de emitir títulos da Selic, ele tem logo, todos os anos, 200 bi para não rolar a dívida. Aliás, seria o contrário, para pagar, usar o próprio valor que seria usado como juros, em vez de usar esse valor na forma de juros, ele vai simplesmente pagar naquele dinheiro, pagar os títulos que forem sendo vencidos, sem rolar a dívida, sem gerar nova dívida. Ora, isto iria levar a que o mercado reagisse no sentido oposto, dizer assim, espera lá, se o governo está a reduzir a quantidade de papel de Selic em circulação, se calhar eu tenho que aproveitar agora esses 5 ou 5,5% que está a dar, porque daqui a pouco o Estado, pura e simplesmente, daqui a pouco é relativo, né? Vai simplesmente deixar de emitir papéis da Selic para venda. Então, eu vou aproveitar enquanto há. Vocês estão a perceber? Agora, recordando aquilo que eu, por acaso não estou certo se cheguei a falar no vídeo, mas vou falar agora. Se nós acrescermos a estes 200 bilhões os 800 bilhões de renúncia fiscal, e renúncia fiscal não é, ao contrário do que se tenta fazer passar, aumento de carga tributária. Não, renúncia fiscal são empresas que estão a distorcer o mercado porque são setores que não estão a pagar os seus tributos como todos os outros pagam. Por exemplo, o trabalhador paga imposto de renda? Paga. Agora não vai pagar até o limite de 5 mil reais, mas paga. As empresas, no modo geral, não pagam imposto sobre os seus lucros? Paga. Então, esses 800 bilhões de onde é que vêm? Vêm daqueles setores que conseguiram, através do lobby, ficar fora do pagamento do imposto. Se esses 200 bilhões passarem a ser cobrados de imposto, não vai haver um aumento da carga tributária. O que vai haver é justiça tributária, porque aqueles que não pagam
passam a pagar. E se nós fizermos a mesma coisa em relação à revisão da tabela de imposto de renda, por exemplo, adotando uma tabela como, por exemplo, a portuguesa, que vai até aos 47%, não é 10%, 47%, que no limite máximo da tabela de imposto de renda. Mas há países em que chega a ultrapassar os 50%. Nos países nórdicos, anda à volta dos 50% de imposto de renda a partir de determinado rendimento. No Brasil se faz um enorme barulho sobre 10%, que é menor do que o limite de 27,5%, que é extremamente baixo. Nenhuma das grandes economias do mundo, o limite máximo do imposto de renda é tão baixo como no Brasil. O Brasil paga-se muito imposto, consegue-se convencer as pessoas que pagam muito imposto, porque como a maioria da população é de classe média e média baixa, e são esses que suportam o Estado, eles efetivamente pagam mais imposto do que paga o resto do mundo. A questão é que eles pagam mais imposto do que o resto do mundo, porque os que estão no topo da pirâmide pagam muito menos do que o que se paga no resto do mundo. Por isso que se aumentar a taxa tributária, as pessoas não vão fugir do Brasil, porque o Brasil vai continuar sendo, mesmo que aumente, por exemplo, em 10, 20 ou até 30%, vai continuar a ser menor do que a grande maioria dos países desenvolvidos já se paga neste momento, porque eles não têm para onde fugir. É tão simples quanto isso. Então, como eu te dizia, se pagarmos desses 800 bilhões, mais os 200 bilhões que se deixa de pagar de juros, através da redução, repara, continua a haver ganho real, só que o ganho real passa de 10,5% para 5,5%. Continua a ser um bom negócio investir em Selic. Mas se pagar isso, estamos a falar de $1 trilhão, $1 trilhão de reais. Isso sem contar com o aumento da arrecadação que poderia vir, por exemplo, com baixar ainda mais o imposto sobre a classe média e a média baixa e aumentar para um patamar mais próximo do que acontece no resto do mundo para as pessoas com renda maior. Vamos nos focar nesse 1 trilhão. Ora, 1 trilhão de reais por ano, pura e simplesmente daria para zerar, claro que nenhum país faz isso, mas daria para zerar a dívida pública em poucos anos. Ou então, daria para atirar o Brasil para um patamar de crescimento que não consigo sequer imaginar. Imagina o Estado tendo disponível 1 trilhão de reais por ano para investir na infraestrutura de educação. Por exemplo, começar a construir, como eu cheguei a defender num vídeo, escolas públicas federais dos ensinos básicos até o ensino médio. Inclusivamente até creches. Com um nível de excelência tão bom ou melhor que as melhores escolas privadas. Repara o impulso que daria na qualidade do ensino e na qualidade dos profissionais que o Brasil ia passar a formar. Se fizermos a mesma coisa a nível da saúde, se fizermos a mesma coisa a nível de investimento em algo que preocupa bastante os brasileiros, que é a questão da segurança. Por exemplo, em vez de se atacar as favelas e as comunidades da forma que se atacou, entrar lá sim, mas para tomar posse das áreas, urbanizar aquelas áreas, construindo infraestruturas, levar o Estado para lá com infraestruturas de escolas, hospitais, polícia, estradas, saneamento, enfim, cortando as bases para o crime de atuação do crime organizado com a presença do Estado. Resolvia-se em grande medida a questão da segurança, e podia-se, por exemplo, financiar ainda mais a Polícia Federal, aumentando os seus quadros, o Exército, por exemplo, na guarda das fronteiras. Eu cheguei a dar o exemplo em relação, por exemplo, à mineração ilegal, em que o Estado, em vez de pura e simplesmente chegar nos locais onde está a ser minerado ouro e destruir as máquinas que lá estão, para depois sair para apenas máquinas novas voltarem, ir lá e verificar se aquilo é viável economicamente explorar o ouro naquela região. Então, se é, vamos fazer o seguinte, vamos nós explorar esta área de forma segura, sem uso de mercúrio, sem contaminar as águas. Para quê?
para acabar com aquele recurso, para que deixe de ser interessante as pessoas voltarem para aquele lugar e continuar a contaminar a água. Isto vai ter impacto na natureza, vai, mas vai ser um impacto muito menor do que aquele que tem agora. E depois, à medida que o recurso vai se esgotando, garantir que o Estado, ao sair, deixe aquele local no estado em que estava antes, ou de preferência até melhor, se possível até melhor. Então, existem formas para atacar, inclusive, essa questão de segurança. Repara, $1 trilhão de dólares, de reais, por ano é muito dinheiro. É muito dinheiro. E isto sem aumentar carga tributária, apenas intervindo no Banco Central através da redução da taxa Selic para valores razoáveis e fazendo pagar imposto àqueles que não pagam. Já foi tomada uma excelente medida, que era em relação, inclusivamente, com um ataque ao crime organizado, que é o ataque aos devedores contumazes, que são aqueles devedores que usam o não pagamento de imposto como forma de se tornarem mais competitivos em relação a outros, porque os outros pagam imposto, eles não pagando e montando o negócio todo com o objetivo de não pagar imposto, além de distorcer a economia e criar uma concorrência desleal, é usada sobretudo pelo crime organizado. E esta medida que foi tomada já é uma medida no sentido correto. E aqui, e é um parêntese para terminar, que mostra que, ao contrário daquilo que se diz, a esquerda se preocupa muito mais com a questão da segurança do que a direita. Porque nos últimos 6 anos eu não me lembro, não consigo apontar uma única atuação da Polícia Federal no combate ao crime organizado. Pelo contrário, sempre que tentou investigar qualquer coisa, o Bolsonaro o que fez foi aquilo que ele disse numa reunião que ia fazer, que era não ia ficar à espera que ferrassem, ele nem usou esse termo, foi um termo muito mais forte, ferrassem com a minha família e com os meus filhos. Eu vou intervir. Se não puder despedir o investigador, vou despedir o chefe dele. Se não puder despedir o chefe dele, eu vou despedir o primeiro-ministro, o ministro da pasta, virando-se para o Sérgio Moro, na altura, que estava ao lado, em que ouviu isso, e depois saiu do governo, atacando exatamente isso, que o Bolsonaro estava a fazer exatamente isso, não estava a permitir, que estava intervindo na Polícia Federal de uma forma que estava a inviabilizar a luta no combate à corrupção. O mesmo Sérgio Moro, que quando viu que afinal não tinha o prestígio que ele julgava que tinha, ao contrário do que ele esperava uma reação contra o Bolsonaro e que ele fosse catapultado para o lugar de grande líder desse grupo. Quando isso não aconteceu, o que é que ele fez? Meteu o rabinho entre as pernas e foi outra vez pedir benção ao Bolsonaro. Foi isso que ele fez, que mostra também muito do caráter dessa pessoa ou da falta dele. Bom, acho que respondi a todas as questões que o Yuri colocou. Mas, Yuri, se em relação a isso ainda tiver algum ponto que não viste suficientemente bem esclarecido e quiseres esclarecer melhor, deixa aí os teus comentários, que eu ou respondo diretamente ao teu comentário, ou se chegarmos à conclusão que justifica a criação de mais um vídeo, irei fazê-lo com todo o prazer. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.